Boa noite. O desvio do Zango é cada vez mais mercado. Autoridades prometem inverter o quadro. Moradores do projeto Sonho da Casa Própria na Camama temem a queda de postos de eletricidade. Oma Sinal, 64 anos, com olhos postos no empoderamento da mulher angolana. Flávio Amado regressa à liderança da equipa principal do Petro de Luanda. Migração ilegal. Autoridades da Gâmbia detêm 780 migrantes ilegais que rumavam para a Europa. Estas e outras, o estimado telespectador vai acompanhar agora no Girassol Jornal, nesta edição de sábado. Boa noite. Os votos renovados de muito boa noite para si que está aí connosco. A esta hora, o comércio ambulante na zona do desvio do Zango está a ganhar força com o aumento do número de vendedores, maioritariamente composto por senhoras. Apesar dos riscos que correm diariamente por venderem entre a estrada e o passeio, muitas comerciantes alegam que o negócio na rua rende muito mais em relação aos mercados. Esta é uma situação que também assola o município do Sequel. Uma imagem vista de cima e que não deixa dúvidas aos mais atentos de como cresce a venda desordenada na zona do desvio do Zango, agora pertencente ao território de Icolo e Bengo. As vendedoras, que diariamente expõem-se ao risco de vida para levar o sustento à casa, afirmam que persistem em vender no local por ser mais rentável em relação aos mercados informais. Independentemente do negócio de cada pessoa, eu pelo menos vendo fardo. Pode ser 30, 20, 40 mil, nesse preço aí assim. Nós vendemos praticamente mesmo na estrada, que é numa rua principal. E estamos estamos numa via que é quase a via express. Então estamos a correr mesmo o risco de vida. Mas é aquela, não temos onde ir. Está tudo bem no mercado, tem espaço, mas como já estamos habituados aqui, nos fica mesmo um bocado complicado. Rende melhor, muito melhor. Não deixo de vender aqui, só deixo se... Não deixo de vender aqui rende mesmo melhor. Por quê? Porque nós dependemos dos clientes daqui do desvio do Zango. Os clientes que descem é que nos compram. O mercado próximo à estrada é apontado pelas vendedoras como sendo mais sensato e, inclusive, já identificaram o local, que, na verdade, apesar de vazio, é uma propriedade privada. Nós queremos na via pública, por exemplo, tipo esse quintalão que está aqui. Se o dono do quintalão entrar em contato com a zungueira, nós temos condições de pagar no dono e para nos deixar, nós vamos sair aqui dentro da estrada, vamos dentro do mercado. Se o governo nos dá uma praça que for mais na estrada, no beco, não tem cliente. Principalmente se o governo contactar com o dono deste quintal, esse quintal não tem ninguém, só tem capim. Se o governo contactar com esse dono deste quintal, então as coisas vão melhorar. Mas nós também queremos que, se arranjarem uma praça que está à beira da estrada, nós vamos entrar. Este cidadão entende que a venda desordenada retira a beleza da zona que é composta por estabelecimentos comerciais. Claro, ficamos totalmente mal na fotografia perante, portanto, os nossos companheiros estrangeiros, quando chegam cá, encontram muito lixo na via pública, sem saber, às vezes podem se perguntar o que o governo tem feito. Mas dentro de nós sabemos que o governo tem trabalhado muito, tem dado o seu máximo. A Polícia Nacional também tem feito trabalho de fiscalização, correndo com as zungueiras, um trabalho que não é também da polícia, mas tem feito também o seu trabalho. Mas é triste ver essa realidade. Entretanto, esta ação também se assiste a nível do município do Sequel, que, de acordo com o seu administrador, Adão Pacheco Valentim, está com os dias contados. Foram baixadas medidas preventivas para nós, de uma vez por todas, banirmos essa situação da venda desordenada. Nós também aqui internamente já temos alguns mecanismos que nós estamos agora a aperfeiçoar para a gente então podermos banir essa situação em que a fiscalização já foi baixada a orientação e a Polícia Nacional, que nos próximos dias, nos próximos momentos, vocês vão ver então a nível aqui do nosso município essa situação resolvida. Zona do desvio do Zango, com crescimento descontrolado da venda desordenada, a via de serviço é o local mais apetecível dos vendedores e vendedoras.
Da parte do Governo Provincial do Icolibengo, a venda em locais impróprios tem os dias contados. A garantia foi dada pelo Governador Provincial Ausílio Jacob, que participou esta semana do especial Entrevista. Ausílio Jacob, que em 2024 foi nomeado pelo Presidente da República, João Lourenço, para ser o primeiro governador da recém-criada província de Icolibengo, ao abrigo da nova divisão político-administrativa do país, falou demoradamente sobre os principais assuntos que constituem prioridade, que a fotografia da última semana nada tem a ver com a que foi verificada em finais de dezembro do ano passado. E nós tínhamos identificado no Icolibengo, ali na zona da entrada do Zango, para quem vem do sul, à direita, antes de entrar para o Zango, tinha ali um mercado em frente a um supermercado, que a publicidade não me permite fazer nesse espaço. Mas nós tomamos algumas medidas. Se for para lá agora, não vai encontrar aquela desordem. O grande foco de que nós tínhamos de venda, depois havia no viaduto, no sentido que sai de Catete para Viana, no viaduto à direita, antes de subir o viaduto para virar ao Sequele, também havia ali um pequeno mercado. E depois temos no eixo central do Zango 1, Zango 2, ali onde tem acomodado aqueles cidadãos que deverão ser retirados quando terminarem as casas que estão a ser construídas para eles poderem serem transferidos. Também criou-se ali um mercado a céu aberto. O governador assume categoricamente que o problema existe, mas diz não fazer soar o alarme porque tem os dias contados. Este fenômeno da venda desordenada em Icolibengo não é um fenômeno que nos preocupa, porque ele está sob controle. É evidente que tem havido algumas vezes alguma teimosia, é próprio das pessoas entenderem que só conseguem vender onde passa um carro. Ausílio Jacob, governador da província de Icolibengo, garante que a venda em locais impróprios, como é o caso do desvio do Zango e de toda a extensão do perímetro do município do Calumbo, tem os dias contados. Os moradores do projeto habitacional Sonho da Casa Própria, no município da Camama, estão preocupados com o estado de degradação dos postes de energia feitos de madeira. Segundo eles, a situação é preocupante, sendo que, a qualquer momento, os referidos postes podem cair e causar mortes. Há mais de 5 anos que Leandro vive com medo, pois a qualquer momento a sua casa pode ser destruída pelo poste de energia elétrica inclinado em direção ao seu quarto. A situação dos postes de energia aqui no nosso bairro está mesmo degradável e é mesmo uma situação de emergência, porque já se fez N reclamações concernente a essa situação com os homens da ENDE, pelo que até o momento não tem dado solução nenhuma. Só para tu teres mais ou menos noção, esse poste, por exemplo, que está aí, já está assim nessa situação há mais de 5 anos. O poste que eu mostrava a referência está em direção ao meu quarto. Imagine lá se em qualquer momento o poste cai e eu esteja dormindo. Me encontre aí, é uma situação que eu, sei lá, posso morrer a qualquer momento. Uma realidade vivida não somente por Leandro, mas por quem reside no projeto habitacional O Sonho da Casa Própria no município da Camama. Torna-se a cada dia um pesadelo. É uma situação muito triste e muito desconfortável acerca deste posto que mostra este risco. Então esse é o medo da população neste bairro, nesta área. Então já não temos um sossego de noite, porque a qualquer momento uma alta ventania pode derrubar esse posto. Temos vários postos nessas condições, de saber que são postos de pau, né? São pau, então é necessário fazer aquela vistoria de quais são os postos que se encontram em mau estado. Por toda a extensão da localidade é visível a existência de postes de energia feitos de madeira, sem estrutura para aguentar o peso e o tempo. Os postes estão em riscos de desabamento. A anciã Luísa Calunga e Joy clamam por ajuda, principalmente porque estamos em época chuvosa. Conforme está, nós temos medo. O filho também que saiu no posto para a casa, o filho está arreado. E tem medo amanhã quando vai cair a chuva, porque essa chuva, conforme está ameaçado, quando vai começar a chover é com vento. E quando cair o posto, nós lá dentro vamos ter problema, temos criança. O mais rápido possível nós pedimos que venham resolver essa situação por causa mesmo do desconforto. Temos mesmo muito medo deste posto. Leandro conta que arranjaram alternativas para que alguns postes
não caiam. Tivemos que dar um improviso, que é para ver se manter-se o posto em pé e não criar-se danos à vida e nem mesmo o corte de energia no bairro. Conforme estás a ver, nós colocamos aí um tamborão e com esse tamborão enchemos ele de betão, que é para tentar assegurar só mesmo o poste. Mas em épocas de chuva, sobretudo aquele período de chuvas que fazem ventos e tal, esses postes mexem e não é o único poste que mexe. Contactamos a administração da Camama, que garantiu ter conhecimento do assunto. Prometeu nos próximos dias resolver a situação. A invasão de terras na província do Icolo e Bengo consta das várias preocupações mais prementes dos munícipes e da administração do Saquel, que hoje realizou o primeiro encontro da auscultação com os moradores da centralidade e urbanização Maiá-Maiá. Durante o encontro foram afloradas questões relacionadas com o aumento de casos de prostituição, saneamento básico, energia e outros assuntos que mereceram a atenção do administrador municipal do Saquel. Os moradores do Saquel e da urbanização Maiá-Maiá, na província de Icolo e Bengo, foram neste sábado auscultados pelo morador de um dos blocos dos edifícios do Saquel. Ao sair do desvio do Saquel para o Saquel, existem pontos que estão iluminados e outros pontos que ainda apresentam uma extrema escuridão. Naqueles pontos, por vezes, acontecem muitas coisas inesperadas, acidentes, roubos, por ali. Eu penso que é uma das questões mais prioritárias que devíamos ver, o acesso à iluminação à cidade do Saquel. Quanto aos transportes, há necessidade de se repor mais transportes públicos, por causa do pessoal que desloca-se. A localização geográfica do Saquel é muito distante, então os transportes públicos dariam uma resposta muito imediata aos funcionários, aos estudantes e não só. Para a Dona Conceição, é fundamental que o governo provincial crie políticas para a formação dos jovens, porque muitos tendem a caminhar para a prostituição de forma preocupante. Eu vivo num sítio, há um corredor ali, que as crianças quando saem da escola ou antes de irem para a escola, praticamente ficam naquele bequinho, ficam aí a drogar-se mesmo e até prostituição ali acontece. Eu me deparo com aquilo todas as manhãs. Isso dói-me na alma. Então, eu peço carecidamente ao nosso governador daqui do Icolo Bengo que nos faça uma construção de centro de formação para retirar os nossos filhos das ruas, para que se ocupem alguma formação. As nossas crianças aqui no Saquel estão a ser muito destruídas, muito influenciadas pelos adultos também. Sobre o assunto, o administrador municipal, Adão Valentim, respondeu. Nós, às vezes, infelizmente, como não temos feito o acompanhamento, depois vamos ter de sabor. Provavelmente é menina de 16, 17 anos. Ou são adolescentes, até pode ser que mais velha. Repito, esse fenômeno só acontece se nós, enquanto pais encarregados de educação, não tivermos controle sobre nossos filhos. Em relação ao saneamento básico, Dona Conceição entende que é preciso haver um reforço do programa de limpeza para evitar situações constrangedoras durante o período de chuva, assim como o reordenamento do comércio a nível do município. As nossas fossas não demoram, enchem rapidamente. Não demoram porque mesmo no meu prédio já se fez aí por 2 vezes e somos poucos moradores, ainda não está habitado praticamente todo mundo, mas já acontece o entupimento das fossas e o mercado mesmo em si, o mercado está desorganizado, muito desorganizado. Aquelas senhoras que estão aqui ao lado do estacionamento, ali não deveria. Nos últimos tempos, o Saquel tem assistido à invasão sistemática de terra, situação que tem tirado o sono da administração local. Adão Valentim entende ser fundamental que a população colabore com as autoridades, denunciando os invasores para inibir as ações ilegais. Lançamos aqui um repto a todos os cidadãos que façam denúncia, porque
São duas coisas importantes que nós temos enquanto Estado, o nosso povo e a nossa terra. E nós vamos permitir que qualquer pessoa chegue no nosso território sem que a administração ceda o terreno e venham para aqui, ainda por cima, eles vendem e até espancam as pessoas proprietárias desse terreno para dizer esse dia dessas pessoas estão contadas. Criamos então aqui um mecanismo que dentro, em breve, nós vamos poder banir essa situação. O Simprof, Sindicato Nacional dos Professores, suspendeu a intenção de greve anunciada para o dia 15 de janeiro. A ameaça da paralisação das aulas no ensino geral era suportada pelo caderno reivindicativo que exige, entre outros pontos, a promoção da carreira da classe. A suspensão da greve foi anunciada este sábado aqui em Luanda, em assembleia orientada pela presidente do Simprof, Hermínia do Nascimento. A promoção da carreira do professor, o primeiro dos 11 pontos do caderno reivindicativo, foi atendido no encontro negocial entre o Simprof, Ministério da Educação e o MAPTES, que aconteceu a 8 de janeiro. Serão promovidos a 1 grau os docentes que entraram para o sistema de ensino entre 2017 e 2020, segundo a presidente sindical Hermínia do Nascimento. Serão promovidos os professores que entraram no período de 2017 a 2020 a 1 grau. Outro consenso, serão promovidos os professores que em 2021 e 2023, portanto, na promoção passada, transitaram apenas para o 6º grau, sem contar o tempo de serviço. Esses serão promovidos em função do seu tempo de serviço. Uma assembleia marcada por vários momentos de emoção e muita tensão. Os profissionais considerados agentes da transformação, porque recuam na decisão de paralisar as aulas, porém levantam outras preocupações. Uma das preocupações que o governo tem que ter mesmo é nos valorizar como professores. Há 30 anos de serviço, ainda estou no 10º grau. Isso deixa-me muito descontente mesmo. Mas até aqui, aonde vi a conversação, ou as conversações, perdão, eu vi que está a bom passo. Para nos ser tirado algum direito, é rápido. Em 2 dias eles voltam ao documento e tiram rápido. Mas nós queremos também que, no mês de fevereiro, se não realizarem, então pelo menos que em março eles implementam nas folhas de salário. Estamos a pedir muito ao nosso pai, que é o nosso governo. Estamos cansados. 30 anos de serviço, daqui a pouco está quase a minha reforma. Cadê os meus benefícios? Ainda sobre a promoção da carreira, a representante máxima do Sindicato dos Professores avançou que aqueles que se encontram na carreira de técnicos médios vão igualmente ver a sua condição atualizada, de acordo ao perfil académico. São os professores primários, que a gente chama, até abreviados, são os nossos PPAs, professores primários auxiliares, os licenciados para o 6º grau e os mestres e doutores para o 5º grau. Grande conquista. Demorou, mas chegou. Os professores que se encontram na carreira de bacharéis, ou seja, 9º, 8º e 7º grau, vão transitar igualmente para a carreira dos licenciados, caso já tenham esse grau acadêmico. Hermínia do Nascimento avançou que a materialização dos acordos deve acontecer a partir de julho. Estamos esperançados que o próprio governo assuma de forma bem clara e evidente o que prometeu. Se não cumprir, naturalmente, não se esqueçam que a próxima fase é já em fevereiro. Entre o mês de julho e o mês de agosto, nós teremos que ver já materializado o problema tanto dos nivelamentos das carreiras como das promoções. Antes disso, naturalmente, há outros requisitos que serão necessários, como, por exemplo, a abertura oficial dos mesmos concursos, depois os timings para a entrega dos documentos, temos que verificar os mesmos documentos, em princípio são passos. Por isso é que
a partir de julho de 2026, nós queremos já materialização. O Sindicato Nacional dos Professores congrega mais de 80 mil filiados em todo o território nacional. Em Benguela, as condições para os professores que trabalham nas zonas recônditas constituem uma das grandes lutas do Sindicato Nacional dos Professores, que neste sábado reuniu associados para a apresentação das conclusões saídas do último encontro, que visou a apresentação das reivindicações sobre as condições de trabalho e de salário dos professores. O encontro serviu para a apresentação dos 11 pontos saídos do 2º Conselho Nacional Ordinário, realizado no passado mês de outubro de 2025, na província do Ambo. Entretanto, os professores ouvidos pela nossa reportagem falam em decisões unilaterais da parte do sindicato com o Ministério da Educação. Não achei lá muita coisa agradável. Primeiro tínhamos que ouvir os professores a nível das 21 províncias, depois eles tinham que reunir e chegamos a uma conclusão. Concretamente, quais são as grandes preocupações, né, dos professores ligados assim? Tempo de serviço, mudança de categoria. E os nossos 25%. Seria 25% e atualmente só estamos a ouvir em 10%. É o que espera que o sindicato intermedie nesse sentido? Sim, realmente, é mesmo isto. Sim, não estávamos a contar com os 10%, 25%. A luta, de acordo com esta professora, não é somente pelas condições de salário, mas sim de trabalho, e exemplificou a falta de manuais nas escolas. Nós não lutamos apenas para melhorar o salário do professor. Nós lutamos também para a dignidade no local onde trabalhamos. Uma das grandes dificuldades também são as condições apresentadas no local de serviço, como, por exemplo, no ensino primário, são os manuais. Não temos manuais. E se os alunos não têm manuais, como é que será transmitido o conhecimento? É necessário que o MED ou o governo executivo cumpra com esta parte, que é prioridade, que pelo menos no ensino primário tenhamos sim matérias. A par do depósito de confiança ao governo quanto aos pontos propostos, ainda assim a grande luta do Simprof é o melhoramento das condições dos trabalhadores que labutam em zonas recônditas. Ainda existem falhas neste momento no processo de cadastramento da tipologia E e reajuste, na verdade, de algumas comunas que deviam também beneficiar desse mesmo subsídio das zonas recônditas. Se viu, eu fiz referência à parte deste ponto, que teremos que tratar diretamente com o MAT e juntamente com as centrais sindicais, porque nós temos áreas muito difíceis de acesso neste momento, e havia falha no subsídio de isolamento, subsídio de renda, havia uma certa falha, ainda há neste momento, existem professores que não receberam retroativo destes mesmos subsídios. Resumo do encontro que marcou a Assembleia dos Trabalhadores da Educação e a apresentação dos 11 pontos enviados ao Executivo para a melhoria das condições de trabalho e de salário dos professores. Mais de 1000 jovens conseguiram o primeiro emprego num empreendimento comercial inaugurado neste sábado no município do Cazanga. Na ocasião, a administradora municipal garantiu que a iniciativa da entrada em funcionamento do referido empreendimento acontece numa altura em que o Cazanga está em festa. Os cidadãos residentes nos arredores do novo empreendimento comercial localizado no município do Cazanga estão agastados com a escassez de emprego. Estes, principalmente os jovens, alegam que a procura tem sido constante. Eulália chegou às 6 horas no local com a esperança de conseguir um emprego para sustentar os 2 filhos. Fiz já com meus documentos aqui. A proposta é mesmo trabalhar. Tenho 2 filhos. Não tenho marido, preciso mesmo de emprego. Só estou mesmo aqui para entregar os documentos, só vim mesmo com fé de Deus. Diwali é pai de 3 filhos e por um tempo tentou empreender, mas sem sucesso. Agora procura por uma vaga na área de atendimento ao cliente. Fui procura de emprego, sim, sou pai de 3 filhos, e aí para sustentar a minha família, provavelmente pagar os estudos dos meus filhos, né, que é mais importante. Tentei empreender muitas vezes,
mas não tive solução, né? Não tive ponto exato, porque a área em que eu vivia, ou que eu estava a empreender, não foi uma área de cultivar e você colher. No entanto, Regina, que é vendedora, procura por um espaço para expandir a sua loja, com foco de empregar outras pessoas. Eu tenho feito vendas mesmo, mas na Zonga. Então, nesse caso, é mais ou menos isso. Então, vim procurar um espaço fixo para poder fazer o meu negócio também. O município do Kazenga ganhou neste sábado um novo estabelecimento comercial no âmbito das festividades do município. O edifício comporta 63 lojas, das quais 15 já em funcionamento. O nosso shopping nasce com alma social, com 63 lojas, das quais 15 já estão a funcionar. Este centro comercial gerou cerca de 1.200 vagas de emprego e, nesse momento, gerou 320 empregos diretos e centenas de indiretos, que são jovens oriundos do nosso município, Sambizanga e Ojaenda também. Aos 24 anos, Elana vive a primeira experiência como gerente e fala do impacto do estabelecimento na sua vida. Tivemos alguma formação durante um mês e a recepção foi mesmo boa, 49 funcionários. Então eles devem velar nessa área para recrutarem mais funcionários, porque tem boas e boas pessoas ainda para darem melhor nas nossas empresas. Muita responsabilidade. Nós esperamos que esses jovens possam conseguir exercer a sua atividade com responsabilidade, com muita resiliência e que, fruto do seu salário, possam sustentar as suas famílias, possam assim produzir riqueza para que sejam autossustentáveis também. Mais de 1.200 pessoas vão trabalhar aqui. Temos no outro município também do Quilambaquias, mas do Kazenga é o primeiro investimento que nós estamos feito aqui. O município do Kazenga conta com uma população estimada em mais de 1.000 habitantes e, para a alegria da juventude, a festa foi contemplada com a atuação de vários artistas locais e não só. Oma, 64 anos, vice-presidente do MPLA, enaltece a emancipação da mulher angolana em destaque. A província de Colibengo acolheu o ato central das comemorações dos 64 anos da existência da Organização da Mulher Angolana, OMA. Durante o ato, a vice-presidente do MPLA, Maraquiosa, destacou a emancipação da mulher e a igualdade do género com um olhar atento no contributo para o desenvolvimento do país. Na ocasião, foi igualmente destacado o respeito aos estatutos, numa altura em que decorre o processo de candidaturas ao cargo de secretária-geral do braço feminino do MPLA. Um outro destaque tem que ver com diferentes pontos do país, todas vestidas do prato vermelho e amarelo. Ao presidir o ato central, a vice-presidente do MPLA, Maraquiosa, sublinhou a valorização do papel da OMA nas tarefas principais do Partido dos Camaradas, tendo destacado a mobilização a partir das bases. É a base que garante as vitórias do nosso partido. É a base ou não é a base? E a base não é essa que está aqui? E é uma base com mais responsabilidade ainda, porque somos mulheres, porque somos mulheres organizadas. E como somos mulheres, a nossa responsabilidade acaba por ser acrescida, porque somos nós que temos que continuar e fortalecer o trabalho de mobilização a todos os níveis. Somos nós e cada uma de vocês aqui presentes que fazem parte das nossas direções, das nossas secções nos CAPES, que têm a responsabilidade de continuarmos a mobilizar a todo o terreno as nossas camaradas, os nossos militantes de uma forma geral, para continuarmos a votar no MPLA. É preciso continuarmos a apoiar as políticas públicas do nosso executivo, tão sabiamente dirigida pelo camarada presidente João Lourenço. Na ocasião, Maraquiosa destacou o momento atual que se vive no seio da organização, que tem que ver com as candidaturas ao cargo de secretária-geral da OMA,
cuja eleição da candidata ao cadeirão máximo da organização feminina acontece no 8º Congresso da OMA. Precisamos de continuar a escolher para essas lideranças as melhores entre as melhores. Temos um grande desafio, mas estamos felizes porque, felizmente, o nosso processo orgânico decorreu sem muitos sobressaltos. Hoje já estamos a receber muitas candidaturas para o cargo de secretária-geral da OMA, numa demonstração clara de que na nossa organização feminina a democracia interna existe. As nossas mamães estão livremente a apresentar as suas candidaturas. No âmbito de toda esta democracia interna, continuarmos a respeitar, acima de tudo, os nossos estatutos, os nossos princípios, os nossos valores e, acima de tudo, a nossa ideologia política. A secretária-geral da OMA, Joana Tomás, afirmou a luta contra a violência doméstica, resgate dos valores morais e cívicos e a dignidade da mulher angolana como pedra basilar para o fortalecimento da nação, tendo apontado a revisão da lei contra a violência doméstica. Nós estamos e já demos a nossa contribuição na revisão da lei, na Lei 11/25, a Lei contra a Violência Doméstica. A nossa apreciação é de que ela precisa ser revista, uma vez que agora o modo operante dos violadores, daqueles que são à margem da lei, no que a violência doméstica diz respeito, mudou. Então nós precisamos aperfeiçoar este mecanismo para combater a violência doméstica. Nós, por exemplo, estamos a acompanhar o caso da menina Belma, onde a OMA está a fazer advocacia e estamos a ter êxitos. Tem um crime que é de violência, qual nós repudiamos, e nós também já chamamos a atenção às autoridades e anunciamos de que nós gostaríamos que o tratamento deste caso fosse de forma célere e as penas mesmo agravadas. Ato central alusivo às comemorações dos 64 anos de existência da Organização da Mulher Angolana contou com um momento cultural. Fundada em 1962, os exemplos como de Olinda Rodrigues, Teresa Afonso, Ingrácia dos Santos, Lucrécia Paim e outras anónimas continuam a merecer a atenção da Organização da Mulher Angolana, que anualmente celebra o dia 10 de janeiro com um olhar atento no seu objetivo de mobilizar e educar as mulheres para os ideais políticos do MPLA. Na província do Ambo, a celebração dos 64 anos da OMA juntou neste sábado várias mulheres e não só. Na cerimónia foram destacados a importância e os feitos da mulher angolana ao longo da história do país. A animação tem um porquê. A festa que coloriu a província do Ambo neste sábado aconteceu por ocasião dos 64 anos da Força Feminina do MPLA. Para saudar mais um aniversário da fundação da OMA, o pavilhão Osvaldo Serra Vandunem foi palco do ato provincial do 10 de janeiro. Milhares de militantes da Organização da Mulher Angolana de todos os municípios da província se fizeram presentes. Na ocasião, o primeiro secretário provincial do MPLA, que orientou o ato, salientou o papel da mulher angolana na luta pela libertação nacional e nos desafios atuais do país. A mulher angolana, e em especial da província do Ambo, é corajosa, trabalhadora e cheia de esperança. Caros camaradas, reunimos-nos hoje aqui nesse espaço com bastante emoção, orgulho e elevado sentido histórico para celebrar os 64 anos da fundação da maior e melhor organização feminina de Angola, a OMA Angola, que é um grupo de mulheres ousada,
levantaram-se, organizaram-se e fundaram a OMA como braço feminino do MPLA. Essas mulheres compreenderam desde cedo que sem a mulher não há liberdade. Sem a mulher não haveria independência. E sem a mulher não haveria uma verdadeira revolução. Junjo de Oliveira, secretária da OMA no Ambo, traçou o percurso das mulheres do MPLA na história do país e valorizou as conquistas já alcançadas. A OMA, Organização da Mulher Angolana, fundada desde janeiro de 1962, surgiu da necessidade das mulheres filiadas ao MPLA prestarem apoio na frente de combate no quadro da luta de libertação nacional de Angola, com tarefas definidas para o tratamento dos feridos e doentes, preparação da alimentação, da logística, cuidado dos refugiados e ainda assim davam aulas de alfabetização. A OMA, desde a sua fundação, teve como principais objetivos a organização e a mobilização da mulher para a sua participação na luta de libertação nacional. Ao longo do tempo, a OMA foi crescendo, desde o ponto de vista de organização interna, gestão de militantes e espaço conquistado. O presidente do Para Já Servir Angola afirmou hoje que 2026 é um ano de transmissão de esperança aos angolanos e reiterou a pretensão da sua formação política em atingir o poder em 2027. Abel Ipalanga Chivukuvuku falava hoje durante uma passeata que marcou a abertura do ano político do seu partido. Foi uma ação de proximidade com o eleitorado, apesar de não estarmos ainda em fase de campanha. Abel Chivukuvuku e a sua comitiva andaram por diversas zonas do Calemba 2 com o objetivo de interagir com a população e ouvir dela as principais preocupações sobre a situação socioeconómica das famílias. No final, o líder do Para Já Servir Angola sinalizou que 2025 foi um ano difícil para os angolanos. Quanto ao pleito eleitoral de 2027, Abel Chivukuvuku pretende levar água ao seu moinho. Terminamos o ano de 2025, que foi um ano de sofrimento para o povo. Foi um ano de fome. Foi um ano de desemprego para a juventude. E todos sabemos quem são os culpados. É o partido no poder. Agora entramos em 2026. E este ano é para transmitir esperança aos angolanos. Este ano de 2026 é criar as condições para a mudança em 2027. E a mudança vai ser com o Para Já, para um país próspero, democrático, aberto, mas sobretudo que realiza os seus cidadãos. Por se tratar de um ano pré-eleitoral, Abel diz que 2026 será um ano desafiante e que quem não estiver preparado terá de desistir. Vão ver em 2026 quem não aguenta na conta dele. Questionado sobre uma suposta coligação eleitoral liderada pela UNITA, maior partido na oposição em Angola, o presidente do Para Já disse não comentar sobre um assunto que desconhece. Eu não comento iniciativas de outros partidos. Não tenho conhecimento, é iniciativa de outro partido e é legítima, mas eu não comento. Estamos de volta com a informação e dizer que mais de 780 migrantes africanos que tentavam chegar à Europa foram interceptados pelas autoridades da Gâmbia. As interceptações foram feitas em diferentes zonas, apesar de todos programarem o mesmo destino, por via das Ilhas Canárias. A interceptação dos migrantes foi feita durante uma operação realizada dias depois de um barco ter virado, o que causou a morte de pelo menos 30 pessoas.
Fruto da interceptação, foram detidas 233 pessoas do Senegal, 197 da Gâmbia, 176 da Guiné e 148 do Mali. A Gâmbia se tornou um local atraente para os migrantes que tentam chegar às Ilhas Canárias, escolhido como rota de lançamento. Afirmou que depois do aumento do interesse pelo país para fim de migração ilegal, as autoridades ativaram equipas de operações especiais para responder de forma decisiva ao aumento. A China, a Rússia e o Irão iniciaram neste sábado uma semana de exercícios navais conjuntos em águas sul-africanas. A Operação BRICS Plus foi descrita pela África do Sul como sendo para garantir a segurança do transporte marítimo e das atividades marítimas econômicas. As autoridades afirmaram que o exercício Will for Peace 2026 reúne marinhas dos países BRICS Plus para operações conjuntas de segurança marítima e exercícios de interoperabilidade. Os exercícios de género são comuns, mas estes ocorrem num momento de tensão elevada entre a administração do presidente Donald Trump e vários países dos BRICS Plus, incluindo China, Irão, África do Sul e Brasil. No entanto, as autoridades sul-africanas garantiram que a operação não é um arranjo político e que não há hostilidade em relação aos Estados Unidos. Países membros dos BRICS, como o Brasil, Egito e a Etiópia, participaram como observadores dos exercícios. 29 pessoas foram detidas nos Estados Unidos durante os protestos que marcam partes do país. As detenções aconteceram enquanto a polícia respondia a protestos contra a fiscalização federal de imigração em Minneapolis, local onde uma cidadã foi morta por um agente da polícia. Durante o protesto, um agente da polícia local ficou ferido, segundo o órgão de segurança. Os protestos eclodiram depois de um agente da polícia de imigração ter disparado mortalmente contra uma cidadã de 37 anos dentro da sua viatura por supostamente se ter recusado a parar depois de interpelada pelos agentes. A ação do agente da polícia deixou de costas viradas os cidadãos que falam em assassinato e as autoridades que falam em legítima defesa da parte do agente que sofreu supostamente uma tentativa de atropelamento. Festas de Luanda. Governador Luís Nunes promete mudanças significativas. Cidade completa 450 anos em destaque. O Petro de Luanda anunciou este sábado o fim da ligação contratual com o treinador espanhol Frank Artiga. A informação foi avançada pelo presidente do clube, Tomás Faria, em conferência de imprensa realizada em Luanda. Contratado no segundo semestre de 2025, Frank Artiga despede-se do comando técnico dos tricolores após vários meses à frente da equipa principal, tendo aproveitado a ocasião para agradecer à direção, jogadores e adeptos pela oportunidade de trabalhar no clube mais titulado do Girabola. Na mesma conferência, Tomás Faria confirmou Flávio Amado como o novo treinador principal do Petro de Luanda. A direção reforça a confiança na experiência e no conhecimento profundo do clube por parte do técnico, que assume a equipa com a missão de manter os tricolores competitivos nas provas nacionais e internacionais. O presidente da Federação Angolana de Futebol, Alves Simões, afirmou que está a se fazer tudo ou de tudo para que, a partir da próxima época, a ANCAF seja a principal responsável do campeonato nacional. A criação da Liga de Futebol em Angola fez parte da bandeira de campanha de Alves Simões, primeiro quando esteve à frente da ANCAF, depois na corrida ao cadeirão máximo da Federação Angolana de Futebol. Entre avanços e recuos sobre a formação da Liga, o presidente da Federação Angolana de Futebol, Alves Simões, fez saber que, a partir da próxima época futebolística, a FAF vai deixar de interferir no campeonato nacional. Os passos a que nós nos propusemos fazer estão a ser dados. Agora, isso tem princípio, meio e fim. Se vocês repararem, o Girabola hoje já é uma coorganização. FAF e ANCAF. Quer dizer que estamos a dar os pés para largar. E se tudo correr bem, próxima época vamos largar o Girabola. O gestor desportivo
Adiantou também que a responsabilidade sobre a competição interna vai passar pela Associação Nacional de Clubes Angolanos de Futebol, ANCAF. A ANCAF vai assumir essa responsabilidade. E aí, darmos o pontapé de saída para a constituição da Liga. A Liga tem muito que se lhe diga. Não pode ser uma cópia dos países. Tem que ser de acordo com aquilo que é a nossa realidade. A quarta edição da corrida pedestre André Quitongo acontece neste domingo, às 7 horas, uma prova que deverá contar com a participação de mais de 1000 atletas. A quarta edição da corrida pedestre de 10 km, denominada André Quitongo, em homenagem ao antigo treinador de atletismo do Patro de Luanda, acontece neste domingo, com tiro de largada às 7 horas, na sede do Clube do Ex-Fiário, na sede do Clube Tricolor, passando por várias zonas de Luanda. A prova vai contar com a participação de 1956 atletas, entre federados, amadores e populares, de acordo com o responsável do Departamento Técnico do Patro de Luanda, José Aleixo. Primeiro, informar que a prova está enquadrada nas festividades dos 46 anos do clube e tem como objetivo ou característica competitiva mesmo. Já vamos na quarta edição e o objetivo é melhorar para, nas futuras, podermos ter também uma prova de caráter internacional. A nossa pretensão, como já disse antes, era albergar 2.500 inscrições. Nesse momento estamos com 1.956. Vamos lá ver se até o final do dia conseguimos as 2.500. Serão premiadas várias categorias, sendo que o valor para os atletas federados é de 300 mil kwanzas. Quanto à premiação, nós vamos premiar as categorias de, no geral, masculino e feminino, popular federado. Vamos premiar as categorias de paralímpicos. Vamos premiar a categoria de trabalhadores, sócios e o mais velho da prova. Todas essas categorias de premiação serão nos 2 géneros. Para a premiação geral dos federados masculino e feminino, o primeiro conta com um valor de 300 mil kwanzas, o segundo 250 e o terceiro 100 mil kwanzas. Na premiação dos paralímpicos, que também é geral, conta o primeiro com 200 mil kwanzas, o segundo com 150 e o terceiro com 100 mil kwanzas. E o mesmo valor desse para as demais categorias aqui citadas. Estão confirmados para esta corrida atletas do Patro de Luanda, 1º de agosto, Interclube e da Escola de Bondo. A prova enquadra-se nas festividades dos 46 anos do Clube Patro de Luanda, a assinalar-se no próximo dia 14 de janeiro. A província de Luanda vai registrar mudanças consideráveis nos próximos meses, anunciou esta sexta-feira o governador provincial Luís Nunes da Fonseca. Ao falar aos jornalistas na abertura das celebrações dos 450 anos da cidade de Luanda, o gestor público apelou à participação de todos na construção de uma Luanda mais desenvolvida. A cidade de Luanda está em festa, mas as celebrações se estendem para todo o território da província. Luanda é cada vez mais uma cidade cosmopolita, com culturas, hábitos e costumes diversos. Com essa diversidade de pessoas e culturas, crescem também as preocupações. O governador de Luanda, Luís Nunes, assume que a capital ainda enfrenta uma série de problemas. Daí ter admitido que só com a colaboração da sociedade civil será possível encontrar solução para a melhoria da imagem e da qualidade de vida da população luandense. Eu tenho dito e continuo a dizer que nós vamos virar Luanda de patas para o ar, no bom sentido. Muitas coisas virão, mas tudo em benefício da melhoria da qualidade de vida das nossas populações. Bom, Luanda, 450 anos, uma província, uma cidade de muita história e cultura, e estes 450 anos têm que ser vividos intensamente. E sempre com uma esperança de uma Luanda cada vez melhor. Luís Nunes revela que a capital de Angola vai virar de patas para o ar.
A problemática do lixo ainda constitui um cancro para Luanda. O governador quer contar com a imprensa e com a população para deixar a capital mais limpa. O lixo é uma preocupação permanente, diária. Nós estamos a lutar, estamos a trabalhar, só que o lixo, principalmente o lixo, só tem sucesso se todos os luandenses fazerem a sua parte. E é isso que eu tenho pedido muitas vezes à imprensa para ajude na sensibilização das nossas populações. O governador acredita que a colaboração da população nas diversas iniciativas do governo poderá contribuir para as mudanças que se esperam para a capital. Para 2026, Luís Nunes promete ir ao encontro das populações para tomar contacto com as suas aspirações. Fazer as coisas acontecerem. Ir ao encontro das preocupações das nossas populações, para isso é que nós estamos cá, para isso é que nós estamos a trabalhar, mas só pedir que sozinhos não conseguimos fazer nada. Toda a gente, todo luandense tem que se considerar um participe desta mudança que nós queremos para Luanda. E para saudar as festas de Luanda, a administradora municipal da Ingombota, Milka Kakesse, fala das atividades que decorrem na Baía de Luanda, onde se destaca um espetáculo musical que vai decorrer em todos os fins de semana até o dia 31 deste mês. Nós continuamos a receber propostas de atividades e vamos adaptando. Claramente que muitos munícipes, muitas empresas, associações e até organizações religiosas só puderam organizar-se agora e estamos abertos a isso. Temos a decorrer também um campeonato comunitário com várias modalidades, futsal, basquetebol, videogame, matraquilo, tudo que a juventude e os adolescentes gostam, para passarmos aqui momentos de diversão e também aprendizado, vários concursos. Vão ser momentos, praticamente 23 dias de muita alegria, muito entretenimento e, acima de tudo, vamos viver Luanda na moda do Luanda. A cidade de Luanda foi fundada a 25 de janeiro de 1576 pelo explorador português Paulo Dias Novaes, inicialmente como Vila de São Paulo de Assunção de Luanda, tornando-se um importante centro colonial e, posteriormente, a capital de Angola. Violações de licenças e riscos de doenças animais forçaram a República da Namíbia a suspender a importação de ração e farelo provenientes de Angola. O Girassol Jornal traz reações sobre o assunto. Uma medida que deve servir de alerta para os produtores quanto à qualidade dos produtos vedados de entrar na República da Namíbia, diz o consultor de agronegócios Vítor Panzo. Entretanto, o consultor não descarta a possibilidade de se estar diante de uma política econômica adotada pelo governo namibiano para proteger a indústria e o mercado interno da concorrência estrangeira. A Namíbia está a tentar fazer, não é? Que é produzir a sua ração a nível local, por isso é que eles agora, durante estes dias, não é, que foi lançado o repto pelo Ministério da Agricultura, eles vão proibir a importação da ração de Angola, farelo e entre outros, mas isso não vai afetar o nosso mercado porque temos um vasto número de produtores a nível do nosso país. E também o gado que nós temos já com raça melhorada que precisa de tanta ração que Angola produz. Limitação que vai aumentar a oferta no mercado nacional. Se nós tivermos o quilo do milho e também da soja a preços mais baixos, não é? O mais importante aqui é Angola conseguir atender aos produtores de ração a nível do país, conseguirem atender o mercado nacional para que tenhamos sustentabilidade e possamos ter preços dos produtos da pecuária, estou a falar no caso da carne, chega à mesa do cidadão com preços mais baratos. Já o economista Mário Saveto tem outra visão. Saveto diz que a suspensão pela Namíbia da importação de ração e farelo com selo angolano vai fragilizar o alicerce econômico e a projeção para angariação de receitas a favor do Estado. Acho que alguma coisa falhou de nossa parte, por isso que o outro parceiro entendeu suspender aquele vínculo que temos em termos de parceria de fornecimento desse tipo de material, que muito nos ajudava no processo das exportações. Pensar em exportações
é pensar na diversificação da economia para alavancar aquilo que são as receitas a favor do Estado. Está pasmado que mais do que nunca o Estado hoje precisa de que maneira arrecadar fundo para fazer face à necessidade do orçamento 2026, que temos déficit e vamos precisar muito de arrecadar fundos. O economista Mário Saveto entende ter faltado uniformização e organização do Ministério da Agricultura de Angola. Alguma coisa a nossa equipe da agricultura, espero que não esteja a errar, terá falhado nos procedimentos de evacuar os meios como tem feito no normal. Não é bom e não ficou bem na fita o parceiro identificar falha da nossa parte e dizer que não quer mais trabalhar conosco. Não ficou bem e isso precisamos analisar, mas também é mais um motivo de levantarmos a cabeça e perceber que temos de começar a mudar o paradigma. Não é bom que os outros identifiquem, nós temos técnicos, temos especialistas, devia ter sido nós a identificarmos o problema e propor ao parceiro de que nós podíamos mudar ou os procedimentos ou alterarmos a fabricação do material que mandamos para eles. O Ministério da Agricultura da Namíbia suspendeu a entrada do farelo e subprodutos de moagem de Angola por entender haver irregularidades de licenças, mostrando igualmente inquietação com a propagação de doenças animais. O momento agora é para o nosso segundo e último intervalo. Não saia daí, voltamos daqui a pouco. Em 15,60%, segundo dados avançados nesta sexta-feira pelo governador do Banco Nacional de Angola, Manuel Tiago Dias, que destacou igualmente a redução significativa face aos 27,5% registados em 2024. A estabilidade cambial é um dos fatores que contribuiu para a queda num ano em que Angola registrou igualmente o aumento das reservas nacionais. A inflação baixou para 15,7%, uma desaceleração comparativamente ao ano de 2024, que se fixara em 27,6%, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, divulgados pelo governador do Banco Nacional de Angola. Manuel Tiago Dias reconheceu ser uma taxa alta, garantindo o trabalho árduo para a redução da taxa de inflação e equipará-la à taxa da região da SADC. De acordo com o governador Manuel Tiago Dias, o aumento da oferta de bens e serviços tiveram grande incidência para a queda da inflação. As informações preliminares a que tivemos acesso mostram que a atividade do setor não petrolífero apresentou um certo dinamismo no ano de 2025, com destaque para a indústria transformadora. Por outro lado, ali onde continuamos a assistir déficit de oferta de bens, principalmente no que diz respeito aos bens essenciais de consumo, este déficit foi coberto pelas importações. A estabilidade cambial, com maior oferta de divisas no mercado, segundo o governador do Banco Central, contribuiu para a desaceleração da inflação. Os bancos comerciais, em 2025, compraram as companhias petrolíferas, as companhias diamantíferas e também a clientes diversos naquilo que nós chamamos de compras regulares, cerca de 8,8 mil milhões de dólares norte-americanos, que comparam com cerca de 7 mil milhões de dólares no mesmo período do ano de 2024. E aqui estou a fazer referência apenas ao registro das compras de janeiro a novembro, porque ainda estamos a consolidar os dados do mês de dezembro. O governador do regulador financeiro angolano fala ainda do aumento das reservas nacionais em 2025. Elas passaram de 15,7 mil milhões de dólares em 2024 para 15,9 mil milhões de dólares no ano de 2025. Agora, é importante também referir que aquelas vendas regulares a que eu fiz referência há pouco não tem nada a ver com as nossas reservas internacionais.
são vendas que ocorrem a nível do mercado cambial entre os diversos operadores do mercado. Resumindo, tivemos a inflação em queda, o mercado cambial estável, a oferta de bens na economia com aumento. O Banco Nacional de Angola diz ter sabido controlar a circulação monetária na economia, com registro do crescimento à volta dos 13% dos indicadores dos meios de pagamento. A semana que está a terminar ficou marcada pela deslocação do Presidente da República Democrática do Congo a Luanda por 2 vezes, sendo segunda e quinta-feiras. Ainda nesta semana, a tarifa do táxi na Huila registrou uma alteração. Acompanhe agora alguns dos factos que marcaram a semana no Girassol Jornal. É a segunda deslocação do presidente Félix Tshisekedi a Luanda, depois do alcance do Acordo de Paz de Washington, assinado a 3 de dezembro de 2025 e que foi testemunhado pelo presidente angolano e da União Africana, João Lourenço. Depois, no final do encontro, o presidente da República Democrática do Congo considerou de proveitoso o encontro mantido com o homólogo angolano, João Lourenço, tendo afirmado que ouviu do estadista algumas propostas que, se bem implementadas, poderão trazer a paz ao leste da RDC. Todavia, Tshisekedi não adiantou quais sugestões recebeu do estadista angolano. É a segunda deslocação do presidente da República do Congo a Luanda no intervalo de 3 dias. A situação degradante no leste da República Democrática do Congo, onde persistem ataques dos rebeldes do M23, continua no topo das preocupações. João Lourenço e Félix Tshisekedi voltaram a reunir à porta fechada no encontro que durou cerca de 2 horas. No final, o embaixador Vítor Lima, secretário do Presidente da República para questões diplomáticas e de relações internacionais, apresentou um comunicado onde o Presidente da República e da União Africana, João Lourenço, expressa preocupação e diz que observa com inquietude a deterioração da situação de segurança e humanitária que se registra no leste da RDC. Na base do encerramento por tempo indeterminado das casas de pesagem estão as vandalizações sistemáticas de componentes metálicos afetos a infraestruturas elétricas, transportes, saneamento e outros serviços públicos essenciais que têm causado prejuízos avultados à população consumidora. Desde a interdição desses estabelecimentos, localizados maioritariamente em zonas periféricas, a vida de quem sobrevive desta atividade agravou-se, como é, por exemplo, a do jovem guardado. O dia você está correndo bem, vai com 10 mil, outro dia você não correu bem 5 mil. Agora você tu a ver que o dia está correndo mesmo muito mal. Sim, já gerei muito, aqui está fechado, aí está fechado, aí está fechado. Quando gerava assim, é só chegar aí está aberto. Vou descarregar as coisas, vou despachar, vou me dar mais valor e vou embora. A reunião entre a equipa negocial do Governo e o Sindicato Nacional dos Professores, realizada nesta quinta-feira, prolongou-se por mais de 5 horas e terminou com leituras divergentes sobre o grau de entendimento alcançado. O secretário de Estado para o Trabalho, Pedro Filipe, afirmou que houve consenso nos pontos discutidos e destacou como principais avanços a atualização das categorias, a regularização e projeção das carreiras, bem como o compromisso do Governo de proceder ao pagamento do 13º salário em parcela única. Tal como referi em instantes, e vocês terão acesso à ata, os 11 pontos foram integralmente consensualizados. Nós não temos desacordo em relação a qualquer um dos pontos. O Simprof não diz isso. Bem, deverá questionar isso ao Simprof, tal como eu referi. Vocês terão acesso à ata. Nós temos consenso em relação aos 11 pontos. Agora, alguns deverão ser implementados imediatamente, outros deverão ser implementados. O aumento do preço da corrida de táxi nas várias rotas da cidade do Lubango está a provocar enormes constrangimentos aos utentes. Estudantes e funcionários públicos são os mais afetados pela nova tarifa, que é de 300 kwanzas, implementada a partir de 1 de janeiro, contra os 200 anteriormente praticados. Sendo sincera, está sendo muito difícil, principalmente para nós que vivemos muito distante, gastamos 2 táxis para chegar até o centro da cidade. E está sendo muito gastante mesmo. Com a subida do preço da corrida do táxi,
criou-nos muita dificuldade, pois no momento de nos deslocarmos, visto que fez outras economias, então está a ser muito difícil. Nós, para nos deslocar da centralidade até aqui na cidade, e depois, só sair da centralidade, apanhamos 2 táxis através do estágio. Já é um gasto que nos aumentou mais nos gastos. Nos prejudicam mesmo muito, porque por vezes temos crianças que apanham táxi que é para ir na escola, todos os dias gastamos muito táxi, é mesmo complicado. Elvis Presley, apelidado de rei do rock and roll, é a nossa personalidade da semana. Se estivesse vivo, o músico completaria no passado dia 8 de janeiro 91 anos. Conhece agora a história de Elvis Presley. Por cima, boa noite.